Olá, sejam bem-vindos. Mônica entrando, vai ser na Bahia. Ok, tá. Então esperar aqui um pouquinho. Então, aos pouquinhos, o Instagram vai avisando que a gente está iniciando. Então, o pessoal está chegando aos poucos. Já aproveitar enquanto o pessoal vai chegando, vou comentando um pouco sobre. Deixa eu ver aqui. A gente está aqui só arrumando, ajustando para a gente começar a live, que vai ser ansiedade, terapias energéticas. De que forma que as terapias energéticas podem contribuir para o tratamento da ansiedade, né? Porque a ansiedade das coisas que eu mais trabalho nos meus atendimentos é o tratamento da ansiedade, né? Então tá aí, Mônica, seja bem-vinda. Tá ótimo. Né, tá aqui começando a live. Tá travando, né? Voltamos que eu coloquei no 4G porque o Wi-Fi ele nessa hora não ajuda muito não. Tanto que eu pesei muito, que já tem tempo que eu tô querendo fazer essa sequência de lives, mas eu fiquei um pouco resistente justamente porque a internet não tem contribuído. Né? Mas nós estamos numa situação que quanto mais informações, mais conteúdos nós pudermos disponibilizar para as pessoas, melhor para ajudar elas nesse momento. Né? Então, por conta disso, eu fiz aí uma sequência de lives, eu já disponibilizei os conteúdos dessa semana, mas vai ter lives também bem interessantes na semana que vem. Tá, ele tá falando que tá fora do ar, mas a gente já voltou. Então, vai ter uma sequência de lives, tanto essa semana como na semana que vem, cada um dia com temas específicos. Então, ontem a gente falou qual é a imagem que você se comunica, bem interessante, vale muito a pena acessar, né? Já deve ter saído do Stories, mas eu vou disponibilizar também no meu canal do YouTube. Quem quiser acessar o meu canal e já curtir, já me acompanhar, vai lá na minha bio, que tem o canal, né, o endereço certinho para o canal, porque lá eu vou disponibilizar também algumas lives, né? Então, hoje, o tema vai ser ansiedade e terapias energéticas. Como a terapia energética pode ajudar as pessoas a lidar com a ansiedade. Esse foi até uma solicitação do meu grupo de Lidando com a Crise, que eu fiz um questionário, fiz um levantamento, que temas que eles gostariam que eu trouxesse para eles terem de informações, e lá estava bem específico. Eu quero meios naturais para lidar com a ansiedade sem utilizar o remédio, né? Então, por isso, logo já lembrei da Mônica Maia, né? Além de best friend, né? Parceira também. Às vezes, em alguns processos de desenvolvimento, eu encaminho para ela, porque ela já trabalha pontos que eu, no processo terapêutico, não vou trabalhar. E aí eu falei, poxa, né? Então ela pode contribuir muito com esses meios mais naturais, né? Então, pedi para você se apresentar, falar também o que é terapia energética, né? Que é um negócio assim, né? Para as pessoas começarem a se familiarizar. Às vezes fala em terapia energética ou terapia holística, né? O que a pessoa preferir, terapias alternativas, né? A gente tem aí vários nomes para falar. Bom, sou a Mônica Maia, para quem não me conhece ainda, e eu sou terapeuta energética, eu gosto de colocar assim, porque é um nome que eu me identifico mais, né? A questão da energia, né?
Enfim, o trabalho de terapia holística, de terapia energética é exatamente esse, é a gente se utilizar de técnicas, porque hoje existem inúmeras técnicas em favor dos trabalhos, sejam eles ansiedade, seja qualquer sentimento e sensação e emoção, assim como as questões físicas também, como dores, algumas doenças, né? E ela vai trabalhar junto com, paralelamente com outros tratamentos, né? É claro que a gente tem que sempre lembrar que nem sempre, dependendo da situação, dá para a gente única e exclusivamente contar com as terapias energéticas, com as terapias alternativas. Mas ela, sem dúvida alguma, é um excelente aliado quando a gente tiver que tratar de outras questões, seja inclusive a própria ansiedade, quando é o caso de entrar com medicamento, né? Isso o psiquiatra ou até o próprio psicólogo vai ver a necessidade, vai sugerir isso. Mas é muito engraçado porque tem muita gente me perguntando como eu tenho lidado, né, nesse tempo todo, porque fora isso, eu sou empresária também, né? Então, assim, eu tenho uma escola de balé já há mais de 20 anos, 23 anos vai fazer esse ano. Então, assim, essa questão que eu tenho certeza que muita gente que te segue está passando por isso também, porque muitos são funcionários públicos, ok, estão tendo que lidar com coisas em comum com pessoas que têm suas empresas ou têm seus empregos que estão aí por um fio ou, né, na corda bamba em função de toda a problemática. E muitas pessoas perguntam como é que você está lidando com isso, como é que você está lidando com isso. Gente, pior de tudo, ou melhor de tudo, na verdade, é que eu tenho lidado da melhor forma possível. Hoje eu estava na minha sessão de terapia mais cedo e ele um pouco até impressionado com isso, assim, de tipo, como que você não surtou ainda, como que você não teve, né, um revertério, porque pessoas com muito menos têm tido isso. É óbvio que é um trabalho que a gente vai fazendo, até quando a gente discutiu sobre o que a gente podia trazer aqui como ferramenta para as pessoas. Eu pensei em algo muito prático, porque meditação, meditação guiada, respiração, meditação, né? Em silêncio, respiração, enfim, o que mais? Yoga, são coisas que as pessoas sabem que existem essas ferramentas, mas nem todo mundo está preparado para isso. Eu que trabalho com isso, tenho dificuldade em fazer meditação se a meditação for em silêncio, por exemplo. Eu vou conseguir, porque eu tenho a mente muito ativa, eu vou conseguir ali 1 minuto no máximo de extremo silêncio, de extrema conexão com a meditação em si. Então, para mim, funciona muito mais uma meditação guiada, por exemplo, e que eu chamo de meditação ativa, que é eu estar fazendo alguma outra coisa e estar prestando atenção naquilo que está sendo falado. Então, isso vai depender de um estudo, de um tempo que a pessoa já esteja em conexão com aquilo ali, que possa trazer um alento nesse tempo de ansiedade. Então, assim, vou falar na prática o que eu estou fazendo e como eu estou lidando, e sugerir algo que seja prático também para as pessoas fazerem, e que eu acho que é bem interessante. Então, uma das coisas que eu sempre comento, inclusive com a Simone, é ter um hobby. Precisa ter um hobby. E um hobby, quando a gente diz, é principalmente manual. Porque leitura, apesar de ser uma delícia, uma hora a mente cansa. Então, você lê, eu amo ler, adoro ler, eu também amo ler. Só que, ou às vezes naquele dia você não tá para leitura, né? Porque a cabeça realmente está ali fervilhando. Ou você já leu, e você já não consegue mais reter, né, a leitura, o conteúdo daquilo que seja você estudando, ou seja fazendo uma leitura por hobby, por entretenimento. E então, assim, a questão das artes manuais e de artesanatos, ou mexer com argila, enfim, com qualquer coisa que seja que você consiga fazer com as mãos, é algo que, para mim, traz muita paz, traz realmente um sentido naquilo que eu estou fazendo naquele momento, porque é viver o momento, e quando você está trabalhando com as mãos, você está vivendo o momento. Então, a gente fala muito sobre viver o presente, viver o presente, viver o presente, e hoje, inclusive, na minha sessão de terapia, a gente falou muito sobre isso, sobre o quanto o ser humano é movido a um projeto futuro.
A viagem de Uhum. férias, o final de semana que vai ali para Pirinópolis ou, enfim, qualquer outro lugar, passar um fim de semana e ele está se programando a semana inteira para fazer aquilo ali. Ou uma festa que ele vai no fim de semana, um aniversário, um evento. Então, a gente está sempre focado em algo que vai acontecer. A gente vive o presente, mas em função de algo que vai acontecer. Então, dentro das terapias energéticas, se você traz a reflexão ou a ansiedade, a questão daquilo que está te gerando ansiedade, seja por falta do que fazer ou por excesso do que fazer, do que tem feito, se você traz, começa a viver essa questão do presente, e é muito trabalhado isso nas terapias energéticas, você realmente consegue começar a ter um controle muito maior. Agora, isso não é do dia para a noite. Mônica, mas então o que você traz para que a gente consiga trabalhar o agora para trabalhar a ansiedade? Até antes de você falar das técnicas, tá? Só para reforçar um pouquinho em relação à ansiedade. Nesse momento que nós estamos, não é só a ansiedade que está sendo disparada. Nós temos aí medo também acontecendo, a tristeza, a angústia. Então, eu gosto sempre de explicar o que significa para vocês verificarem qual é a situação que vocês estão. Porque às vezes você está chamando de ansiedade o medo de algo eminente que vai acontecer. Então, o medo é uma emoção que é ativada quando nós estamos em um perigo eminente, algo que nos amedronta, que nos assusta, está prestes a acontecer. Um exemplo de medo quando é ativado, de repente você está voltando para casa a pé e a rua está escura e você está sozinha. Então, sentir medo é natural porque você está numa situação de risco, porque você pode encontrar um ladrão, algo pode acontecer com você, né? Então, o corpo ele já começa a reagir com frio na barriga, né? De repente você fica mais tenso, mais alerta. Agora, tem a ansiedade, que é o que nós estamos tratando hoje, ela tem a ver com o futuro, assim como a Mônica falou. São as preocupações que nós temos relacionadas ao futuro. E essas preocupações são preocupações de risco. Geralmente são visualizações negativas ou catastróficas do que vai acontecer no futuro. Não são assim, eu acho que pode acontecer. Geralmente vai acontecer. Então, eu vou passar fome, eu vou ficar sem dinheiro, eu vou ficar sem emprego. Então, você traz aquilo lá que pode ser, mas você vira como uma verdade que vai acontecer, você traz para o presente. Então, você começa a sofrer por um futuro que você está imaginando. Então, isso que ela estava falando da importância de você viver o presente, porque isso não está acontecendo nesse momento. Você perde a conexão do que está acontecendo nesse momento para viver e sofrer o que pode, porque isso é uma possibilidade, não necessariamente é uma certeza, o que pode acontecer lá na frente. Então, você deixa essa vida agora e vive lá na frente, como se de repente eu vivesse ali e pudesse dar alguma garantia ou alguma preparação. Então, é isso que a gente está procurando, que ela está trazendo, a gente precisa viver esse agora, né? Este momento aqui, que é outra realidade que nós estamos vivendo. Porque antecipar riscos e trazer para agora não vai te preparar para algo que pode acontecer. Existem outras formas de preparação, de como você pode lidar com a preocupação, né? E aí ela vai ajudar você explicando uma forma de você lidar com a ansiedade. E aí, como a gente comentou sobre essa questão, que são, óbvio, coisas válidas para quem já tem uma certa vivência ou já está na vontade de fazer, que é a questão de meditação, que é a questão de uma yoga, é algo que já estivesse no campo de visão dessa pessoa, de desejo dessa pessoa de fazer, é um excelente momento para começar. Mas tem algumas coisinhas que eu quero dar como dica, que não precisa a pessoa acreditar ou não. Eu sempre brinco assim, a pessoa precisa estar aberta a receber ou a praticar. Não necessariamente ela precisa acreditar que de fato funciona. Não precisa, desde que ela esteja aberta a receber ou a praticar. Então, acender um incenso, incensos que vão te trazer um pouco mais de paz, né? Aquele aroma. Você pode simplesmente dizer, eu gosto daquele aroma. Já tá bom, porque ele vai estar atuando, que é a lavanda, que é o sândalo. Quem tem a oportunidade de poder comprar o palo santo também é um excelente remédio para a alma, para a aura,
para o equilíbrio energético mesmo, coisas que a gente... Eu sempre costumo dizer, isso é bom deixar aqui claro, que nós somos compostos por um corpo energético invisível ou visível a pessoas que conseguem enxergar esse campo energético, e o nosso corpo físico. Eu brinco que a nossa proteção é o corpo energético. Se o nosso corpo energético está bem cuidado, dificilmente coisas ruins vão chegar no meu corpo físico, porque ele atua como se ele fosse a capa de proteção mesmo, um escudo, tá? Em volta do nosso corpo. Isso significa que, por exemplo, eu que trabalho com isso, estou o tempo inteiro blindada? Não, mas eu tenho as ferramentas para quando eu me sentir de alguma forma atingida, porque alguma coisa abriu aqui no meu campo, né? Eu deixei um pedacinho aberto, entrou e me pegou de alguma maneira, eu tenho as ferramentas de como voltar ao que estava antes, fechar o meu campo energético, para que o meu corpo físico não sinta tanto, emocional, né? Claro. Então, tem algumas coisas que a gente pode fazer como isso, que é a questão do incenso, a questão da aromaterapia, dos cristais. Então, são coisas que a gente não precisa acreditar, a gente só precisa estar aberto a ter, tá? E aí eu posso, óbvio, entrar em mais detalhes em outra oportunidade, ou se as pessoas que estão te acompanhando quiserem entrar em contato também. Mas cristais que tenham a ver com seu signo, ou com cristais que você simplesmente olha e goste, acha e goste da cor, ele já vai estar ajudando para alguma coisa dentro do seu campo energético, ele está ajudando. E os incensos mesmo, não é aquelas varetinhas que a gente compra no camelô, porque aquilo ali não é o incenso propriamente dito, né? Mais incensos que realmente possam trazer para harmonia, tanto para o seu campo energético, porque ele vai estar atuando no seu corpo físico, no seu emocional, de maneira muito direta. Não precisa acreditar, ele simplesmente vai agir, tá? Então essa é uma das coisas que eu acho que é muito importante. Porque são coisas pequenas que a pessoa pode fazer, ela não precisa ter aquela que acaba gerando mais ansiedade, que é o aprender, né? Aprender a meditar, começar uma yoga, começar uma atividade que vá, com o tempo, melhorar o meu equilíbrio energético e o meu equilíbrio emocional. Funciona maravilhosamente bem, mas o que a gente está falando aqui é como a gente driblar isso, ou tentar obter um certo controle em relação à angústia, ansiedade, seja do momento ou as questões do dia a dia também, né? Então, uma das coisas que eu propus aqui trazer para o pessoal que te segue é que eu chamo de reflexão ativa. A gente vai ter uma ferramenta parecida com essa, provavelmente tanto no TCC quanto, inclusive, no coaching também, que é a gente pegar um papel, porque quanto mais visual no momento de uma ansiedade que está gerando em você sensações, já eu falo, esses incensos, Giana, geralmente casas de produtos naturais, de produtos religiosos, porque eles geralmente costumam oferecer produtos mais de maior qualidade, tá? Então, ou pela internet também. Geralmente os grossos, porque tem uns que eu vejo às vezes que é mais grosso. Deixa eu ver aqui. Aqui eu tenho. Bonito, ó, gente. Ó, bom que tá aqui pertinho. Esse é o Palo Santo. O meu já tá queimadinho aqui, mas o legal do Palo Santo é que você pode queimar ele durante uns 2, 3 meses, tá? E eu gosto eu vou fazer aqui aproveitar para fazer uma demonstração, tá? Se eu não me queimar. Legal. Uhum. Eu não sou boa com coisa, não. Mas, enfim. Aqui a gente queima. Tá dando para ver? Tá sim. Bom, aqui a gente vai deixar ele queimar um pouquinho para ele fazer fumaça, ó. E aqui a gente passa ele, ou na gente, a fumaça, tá? Ou no ambiente, deixa ele queimando. Por mais que ele apague, ele continua atuando no campo energético, tá? Ele continua atuando no campo energético. Então, eu acendo esse Palo Santo aqui pelo menos umas 2 vezes no dia, por isso que o meu já tá mais pretinho aqui. E a Diana tá falando que ela geralmente compra aqueles fininhos, né? Os fininhos. Então não pode. A título de só colocar um cheirinho ali no lugar, tudo bem. Mas incenso bom é aquele que você acende, sai e quando você volta, você continua sentindo o cheiro dele no ambiente, tá? E os outros são esses aqui, ó, que são mais grossos. Esses que geralmente são os incensos que fazem diferença no campo energético de vocês, que ele é feito só de produto natural, ele é compactado de maneira natural.
Então, esses aqui são os que trazem muito mais benefícios. Os outros, tem às vezes a questão de que pode ser misturado com... As pessoas falam, eu também não posso dar essa certeza, né? Que são misturados com outras coisas aí que queimando pode trazer uma intoxicação para o nosso organismo e para o ambiente que a gente está, né? Então, tem uma loja online, não estou ganhando para isso, porque na verdade eu nunca nem comprei deles, mas eu sei que os produtos deles são muito bons, que chama Incensos Brasil. Eles têm tipo uma lojinha no Instagram que é excelente para comprar também. Mas no geral, produtos... isso. Produtos naturais, lojinhas de produtos naturais costumam vender esses mais grossinhos e o Palo Santo que eu indico muito. Então, a gente parte para a atividade de maneira ativa, que é algo para puxar para o presente, que é o que a gente está falando aqui, e ao mesmo tempo refletir. Então, eu vivo o presente, por isso que eu chamo de reflexão ativa, eu entro em contato com essa emoção, mas eu não dissipo, eu não vou para outro universo do futuro e que começa a me deixar mais ansiosa, tá? Então, o que é legal de fazer, eu vou pegar aqui para poder demonstrar. Então, o que a gente vai fazer? Eu tô, enfim, estou ansiosa, estou nervosa, estou angustiada. Pega uma folha de papel em branco, tá? E aí eu vou colocar no meio desse papel a sensação ansiosa. Então, eu vou colocar lá no meio, tá? Ansiosa. E aí pode ser qualquer outra. Só aproveitando um pouquinho, que eu vi algumas pessoas entrando a mais, né? Só para vocês entenderem em que momento que nós estamos na live. Então, a Mônica Maia é terapeuta energética e ela está trazendo uma ferramenta que eu até divulguei, que seria a reflexão ativa. E ela está dando passo a passo de como fazer isso, né? Então, já aproveitem aí, pega o papel rapidinho e caneta para vocês poderem fazer essa atividade ao vivo. Isso, exatamente. Que é ativo, é para fazer mesmo, né? Isso. Aproveitar o momento e fazer. Tá? Então, quando você falou aí, é bom que eu já dei uma desenhadinha mais bonitinha. Então, aqui eu posso colocar ansiosa ou angustiada, tá? São as sensações que eu tô sentindo nesse momento. Como eu tô? Eu tô, não sei, tem alguma coisa esquisita, eu vou interpretar, porque eu acho que é fácil da gente sentir isso, né? Tô com uma sensação esquisita, o meu peito tá apertada, enfim, qualquer coisa do tipo, tá? Então... legal. Gente, aqui a Diana tá falando, pede para as pessoas compartilharem. Então, gente, aproveita, assim, pegando aí o gancho da atividade que ela está ensinando, já compartilha, convide outras pessoas para participarem e assistirem essa live. Quanto mais informação, quanto mais conhecimento nós obtivermos, melhor a gente vai conseguir lidar com essa crise, porque está pegando todo mundo, é aquilo que a Mônica falou. Quer dizer que a gente também não sinta ansiedade, que não fique triste, porém, o fato de nós termos o autoconhecimento, já ter várias técnicas, é que está fazendo o diferencial na nossa vida. E a proposta nossa é essa, é ajudar vocês a terem esse diferencial na vida de vocês e vocês poderem passar da melhor forma possível, com menos impacto no equilíbrio emocional e nas decisões, porque a ansiedade também faz com que a gente tome decisões precipitadas. Então, é legal vocês poderem ter o controle sobre ela. Inclusive, então, nesse momento, se não tiver nenhuma necessidade de tomar decisões, melhor que não faça, né? Nesse momento, porque realmente é um momento de muita incerteza. Então, mais uma vez, a importância de viver o hoje. Porque se você não vive o hoje, amanhã a gente está sem saber como é que vai ser, né? Então, é o mais assertivo aí nesse momento. Então, vamos lá, continuando. Então, eu vou colocar aqui primeiro, eu preciso nomear, eu preciso saber como eu estou me sentindo. E a partir do momento que eu sei como eu estou me sentindo, eu preciso colocar isso no papel. Ele precisa se tornar visível. Porque o que acontece muitas vezes é quando a gente não tem isso palpável, a mente começa a viajar. Então, eu estou angustiada, e aí, no momento em que você está angustiada, você começa a achar que são 30 mil coisas ao mesmo tempo. E às vezes não é. Às vezes é uma única coisa, ou duas, três, que você consegue administrar de uma forma melhor. Então, ok, por que eu estou ansiosa? Por que eu estou angustiada nesse momento? Então, eu vou pegar essas setinhas em volta dessa minha emoção e eu vou colocar algo que eu pense que possa ser. Porque eu tenho que
Pô, eu tô ansiosa, eu acho que é porque eu tenho umas contas para pagar. Então, contas a pagar. Eu vou escrever em uma dessas setinhas, contas a pagar. O que é mais que possa estar me gerando essa ansiedade? Ah, eu tô, sei lá, sentindo falta de atividade física. Eu vou colocar aqui meu, por exemplo, que é algo que eu realmente tenho sentido, né? Então, falta de atividade física. Depois eu mostro para vocês aí. O que é mais que está me deixando ansiosa? Boa tarde, Adriana, chegando aí. Bem-vindo, pessoal que está chegando. Então, por exemplo, para cada um vai ser uma forma diferente. Por exemplo, tem gente que fica ansiosa demais e come demais. Eu como demais e fico ansiosa por isso. Por quê? Porque a falta de atividade física por questões de saúde tá me gerando isso. Tá? Tá me gerando isso. A consultora da Herbalife falando, falta cliente para comprar, então isso causa ansiedade, sim, porque aí você começa a visualizar um futuro negativo para sua vida, exato, né? Aí você não tem dinheiro para pagar suas contas, realizar seus sonhos. Legal, bom exemplo. Acaba virando uma linha, mas o importante aqui nessa atividade não é você deixar essa linha criar um rabo muito grande, é você voltar para o menos motivos que estejam, de fato, te trazendo essa ansiedade, que é diminuir. Então, por exemplo, eu coloquei aqui 2, que foi contas a pagar e a falta de atividade física. Então, tá. Por que essas contas a pagar estão me gerando essa ansiedade? Eu vou puxar uma outra setinha de contas a pagar e vou dizer por que o dinheiro não entrou. Tá? O dinheiro não entrou. Ou porque o dinheiro não vai dar. Então, eu vou puxar uma outra setinha e vou identificar o porquê que a ansiedade pelas contas que eu tenho para pagar estão me gerando toda essa emoção, essa sensação. Tá, e por que o dinheiro não entrou? Então, eu começo a dar uma linha para aquilo ali. Por quê? O que vai acontecer? Eu não começo a perder tempo com coisas que não estão me causando ansiedade. Tá? Eu estou ansiosa demais. Isso, eu sou ansiosa demais e comendo muito nessa quarentena. E fico direto achando que vou pegar o Covid-19 e morrer. E tem dias que eu acho ser tudo irreal essa doença. Ou seja, minha cabeça está uma bagunça. Pois é, então uma das coisas... E é fruto da imaginação, né? Pois é, então uma das coisas que eu vou falar, mas eu tenho certeza que a Simone falaria a mesma coisa, é evitem qualquer noticiário. O que a gente precisa eu vou falar isso agora como terapeuta energética, é algo que eu tenho comentado muito com as pessoas que eu tenho conversado, comento muito com a Simone sobre isso. Eu não assisto noticiário. Ah, mas aí você fica sem saber das notícias. O que eu preciso saber, eu vou ficar sabendo. É quando muda um decreto, porque querendo ou não, eu dependo disso também para voltar ativa, não é? Para vocês terem uma ideia, eu sou grupo de risco, eu tenho asma. Mas eu tenho saído alguns momentos por questão de necessidade mesmo e tudo mais. E é engraçado que é um medo que eu não tenho. Não tenho, o de pegar o Covid. Então, assim, é óbvio que a gente tem que se preocupar, que se preocupar é tomar conta de si mesmo e daqueles que a gente ama. Mas o fato da gente ficar alimentando o medo, alimentando uma ansiedade que já é natural que aconteça em função do momento que a gente está vivendo, vai trazer mais sensações e, igual você disse, que coisas, inclusive, que não, enfim, nem acontecem, provavelmente possam nem acontecer, ou se acontecer pode ser brando, porque dizem que todos nós vamos pegar, né? Em algum momento isso aí vai virar uma gripe normal, e a gente vai dizer igual dengue hoje em dia, né? Simone, outro dia desse foi internada com dengue. Peguei. E tá bom, ele disse que eu tenho dengue. Ah, tá bom. Aí é a mesma coisa de um resfriado, mas até 3, 4, 5 anos, sei lá, não sei quantos anos atrás, falava que pegava dengue, a gente falava, nossa, você viu, fulana tá com dengue. Então, assim, é o que eu faço nesse momento, como eu vivo esse momento, é o que vai trazer
as consequências das nossas emoções, né? Então, para a gente só... E é até interessante para reforçar isso que ela está falando, que o quanto que esses estímulos, né, de notícias, de preocupações, ele acaba atingindo o nosso campo energético e baixando nossa imunidade. Então, assim, não é só uma questão de equilíbrio emocional, mas de saúde também. Nós temos que nos protegermos para que a gente não fique doente. Então, se a gente baixa a imunidade, a gente fica mais suscetível, às vezes, a pegar uma gripe, que não necessariamente é o Covid, a dengue, né? Ou algum outro problema que leve você a ir para o hospital, que é justamente o que não se quer, que as pessoas tenham que ir para o hospital. Então, é uma questão de proteção de vocês em relação a que notícias vocês irão acompanhar. E, gente, não precisa ficar o dia inteiro tendo notícia. Porque se vocês já fizeram isso, vocês percebem que o quanto que não muda muita coisa. Vai falar de números, né? Mas ok, você pega isso no começo e à noite, você já está sabendo de tudo que você precisa. Então, é uma questão de proteção de você. Então, evitem excesso de notícias, de vídeos, para que vocês realmente não baixem a imunidade de vocês. Exato, porque até voltando um pouquinho sobre essa questão do que pode ser feito de forma natural para lidar com a ansiedade, e a gente pode falar sobre a questão da imunidade, porque a ansiedade baixa a imunidade, se utilizar de alimentos mesmo e de momentos de meditação que seja 10 vezes no dia de 1 minuto, né? Estou lendo aí que a Adriana está colocando, tem algo espalhado pela casa toda, umas 10 máscaras. Daí, essa que a Adriana falou é bem interessante daquilo que a gente fala em relação a algumas tomadas de decisões precipitadas, né? Ela falou que chegou a pagar R$320 e fez o exame para saber se ela tinha ou não. Então, ela não tinha, mas como ela falou, isso também não deixou ela tranquila. Deu um alívio no começo, mas depois, cara, mas de qualquer forma, eu continuo no risco, né? Então, a ansiedade faz justamente isso. A gente precipitar, porque existe aí uma sequência de observação que você tem que fazer antes de você realmente procurar fazer um exame, fazer uma avaliação. Só que a ansiedade, primeiro, faz com que o nosso coração, nossa respiração fica mais ofegante. Às vezes você está com falta de ar e não é do Covid, e não é uma pneumonia, é a ansiedade ativando. Então, às vezes, trabalhar a respiração, que a Mônica falou no começo, né, que é muito comum que a gente trabalhe, ela é fundamental para verificar se essa falta de ar não é pela ansiedade antes de você procurar um médico, antes de você ir para o hospital. Então, é legal isso que a Adriana tá trazendo para a gente, porque a gente consegue, através de exemplos, colocar situações que possam ajudar vocês, né? A Cris aqui, né? Já é bom fazer sessões de terapia online com a Adriana, é muito importante acalmar a mente. Sim! Com certeza. Então, nós temos aí uma gama de ferramentas à nossa disposição para poder trabalhar com esse momento. E esse é o momento de realmente trabalhar autoconhecimento. Exato. Né? Então, por isso que trabalhando ferramentas como essa, que aqui a gente parou, por exemplo, por que o dinheiro não está entrando? Porque eu estou sem cliente? Então, eu vou escrever, porque eu estou sem cliente. E como eu posso fazer para mudar esse cenário? Eu tenho algumas opções, vender sessões ou vender produtos antecipadamente, dar um prazo maior. Por quê? Você começa a focar na solução e não no problema. Exato. Porque o problema é que a gente tem uma mania muito grande, o ser humano tem uma mania muito grande de focar em quê? No problema. Lá no início, há mais de 30 dias atrás, 40 dias atrás, eu lembro de pessoas no primeiro, segundo, terceiro dia de decreto já se antecipar, que no meu caso, por exemplo, que tem uma escola de balé, mas vi pessoas falando, porque a gente não vai receber, porque a mãe vai pedir trancamento, porque a mãe foi a coisa que eu menos pensei e eu não passei por isso. E as pessoas que eu vi falando estão passando por isso. Porque dentro da energética, você atrai aquilo que você coloca o seu foco. Então, se você colocar o foco na doença, você pode até não atrair o Covid para sua vida, mas você vai atrair outras doenças. Doenças psicossomáticas que são provavelmente piores do que pegar um coronavírus, não é? Porque a sensação, ela não passa, é o tempo todo você se sentindo mal, exatamente, palavras têm poder. Então, por isso que, inclusive, é muito importante a questão do Ho'oponopono, né, que trabalha muito ali, eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, 4 frasezinhas, 4 palavras, frases, né, que vão te trazer
benefício ao longo do tempo que você pratica. Já falei, não precisa acreditar, só precisa estar aberta a praticar. Então, são pequenas ações no dia a dia que a gente faz e que no dia a dia a gente vai sentindo os benefícios. Por que as pessoas não são muito adeptas de terapias energéticas ou de terapias convencionais, muitas vezes? Pela ansiedade de querer o resultado a curto prazo, a curtíssimo, tipo, para ontem. E aí as pessoas geralmente não entram nesse lance de pegar uma ferramenta que demande muito tempo para aprender, para entrar no esquema. Então, por que uma ferramenta como reflexão ativa é importante? Porque ela vai te colocar no foco de uma única coisa que de fato está te trazendo ansiedade, e não 30 milhões. Se houver 30 milhões, você vai trabalhar uma de cada vez, porque ela está no teu campo de visão. Isso que eu ia reforçar. O que acontece? Nós ficamos com várias. Geralmente não costuma ser só uma, várias. Só que fica tão cheio que nós não conseguimos nem saber quem começou o quê e nem o que é que está acontecendo. E essa atividade que ela está colocando é excelente para você começar a organizar as coisas na sua cabeça. Você entender o que está acontecendo, o que me leva, porque a gente só fica nos sintomas, só fica na angústia, no vazio, na ansiedade, na tristeza, mas a gente não consegue explicar o que está levando a gente a fazer isso. E essa atividade que ela está trazendo vai ajudar, porque beleza, pode ter várias preocupações, assim como ela falou. Só que você vai trabalhar cada uma. Então, eu faço isso muito com as minhas clientes e elas relatam assim que, primeiro, só de elas terem no papel o que está acontecendo, já começa a ficar mais claro. Ah, peraí, né? São essas coisas. E aí, isso que ela está trazendo de ferramenta é excelente, porque você vai nomeando o que está acontecendo e aí chega na palavrinha, na questão mágica, que é como você pode lidar com isso. E a ansiedade evita a gente de chegar nessa fase, porque eu só fico, como a Mônica está dizendo, só fica no problema. Eu vou passar fome, as inscrições vão ser encerradas, os pais não vão pagar, eu não vou vender. Só que isso não leva a uma resolução. E aí essa ferramenta que ela está ensinando chega justamente aqui nessa parte que é a pergunta que ela colocou, né? E aí eu vou dar um exemplo para vocês que eu vivi agora nesses 2 últimos dias, que aí vai ficar muito fácil para vocês colocarem em prática aí a questão da ansiedade de vocês. Óbvio que hoje em dia, dependendo da situação, eu não preciso mais pegar o papel e fazer, mas o papel já é um grande aliado meu, inclusive Simone sabe disso, eu trabalho com terapias manuais também na minha vida. Eu faço bullet journal, eu faço planner, eu mexo com artesanato de papel. É algo que faz com que eu viva o agora. Então, me ajuda a trabalhar a questão da ansiedade de maneira geral. Então, por exemplo, eu e minha mãe, a gente pegou agora, por exemplo, quando chegou no início, ao invés de eu sofrer, que eu pudesse chegar no ponto de não ter dinheiro, eu me antecipei e pensei, como eu posso fazer uma renda extra nesse momento? Eu sou mais empreendedora e minha mãe é mais de fazer, ela costura. Então nós falamos, vamos fazer máscara para vender, porque vai ter uma demanda muito grande, tá? Então eu já consegui ter uma resolução daquilo que era a minha preocupação. Renda extra de onde eu não ia ter. Por quê? Porque eu tenho cursos online e que eu sabia que nesse momento que as pessoas têm menos poder financeiro de compra, eu não ia ter tanta venda dos meus cursos. Então, a gente propôs isso. Vamos fazer máscara para vender. Foi tanta que a gente já fez mais de 200 máscaras em menos de 20 dias. Só que a gente começou a se cansar agora nesse momento. Quando eu peguei a agenda no início dessa semana, isso segunda, hoje é quarta, né? Na segunda-feira, eu olhei a quantidade de encomendas que a gente ainda tinha e eu antecipadamente comecei a sentir cansaço. Eu já estava, óbvio, mas foi um cansaço já antecipado, do tipo, meu Deus, olha a quantidade de máscara que ainda tem para entregar essa semana. O que pode ser feito? O que pode ser feito? Isso. E aí, o que eu pensei? Nós não vamos mais pegar encomenda. Nós vamos fazer... Só aproveitando, Adriana, depois você pode voltar, tá? Vai ficar gravado. Então, você pode partir da onde você parou e continuar mais tarde, tá? Sem problema. Um bom almoço, né? Obrigada, Adriana, por estar aqui com a gente. Assiste Obrigada. Tudo aí depois, tá bom? Então, assim, o que eu fiz foi criar soluções para algo que já estava acontecendo, mas que poderia piorar, que era o cansaço. Né? Então, a gente não vai pegar encomendas. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer no nosso tempo uma quantidade X
E ao invés de fazer por encomenda, a gente vai começar a dizer, quando as pessoas ligarem, tem máscara? A gente vai falar, temos prontas X máscaras, não é? E aí a pessoa vai comprar aquilo que tem. Porque é uma forma da gente continuar fazendo, continuar gerando renda extra, mas sem a gente ocupar 100% do nosso tempo com essa confecção. E era algo que estava me pesando, estava tipo, me maltratando no final de semana, porque eu já estava cansada, estava vendo que minha mãe estava cansada, mas para a gente poder honrar os compromissos, a gente não estava parando, mas a gente conseguiu fazer, né? Eu aqui com as minhas terapias, com as minhas ferramentas, consegui identificar exatamente qual era o problema. E o problema era qual? O prazo. Né? Trabalhar com prazo de entrega dessas encomendas. Então, eu criei uma forma, né? E isso diminuiu o meu nível de ansiedade. A gente ainda tem coisa para entregar essa semana, mas saber que na próxima semana a gente não vai mais fazer dessa maneira e que não vai mais causar o cansaço que a gente está sentindo nesse momento, já me deu um pouco mais de alívio. Isso, por isso que você vê a diferença, né? Não quer dizer que você não vá sentir, mas quando você entra com essa pergunta, como eu posso lidar com isso? De que forma que eu posso resolver essa questão? Aí você está indo para a ação, você está indo para a resolução. Pode ser que de repente não tenha, porque nós estamos ainda em várias situações que vai precisar de tempo para que seja consolidada o que vai acontecer em relação ao futuro. Isso. Então, tem coisas que a gente vai ter que trabalhar a paciência. Só que quando você faz assim, essa pergunta, como que eu posso lidar com isso? E eu não posso fazer nada, eu tenho que esperar. Ok, aí você começa a desenvolver a paciência. Toda vez que começar a vir esse pensamento, essa preocupação, você vai falar assim, paciência. Que parece que é uma coisa boba, mas eu utilizo direto, porque todos nós estamos nessa situação que tem coisas que a gente vai ter que ter paciência para esperar o cenário começar a ser consolidado ou novas oportunidades e possibilidades se abrirem, né? Isso é. Então tem esses dois caminhos. Só que quando você vem com essa pergunta, você sai do movimento de ficar só preocupada para o movimento de ação. Exato. E aí, para finalizar essa ferramenta ou essa forma que você tem de lidar com o foco principal da sua ansiedade, é chegar no final e fazer realmente, de fato, uma ferramenta energética que é fechar os olhos, ou se você não tiver possibilidade de fazer isso naquele momento, ou pode fazer à noite, quando for dormir, que é falar as palavras-chave, que é eu libero e deixo sair toda essa, e você vai falar a emoção que você está sentindo, então eu libero e deixo sair toda essa ansiedade que está me dominando nesse momento, eu libero e deixo sair. Eu libero e deixo sair. Então, você vai falar isso 3, 4, 5 vezes e vai sentir no teu corpo, porque aqui eu falando para mostrar, eu me arrepio, né? Porque são poderosas, são ferramentas de fala muito poderosas no nosso organismo, no nosso campo energético. Então, eu libero e deixo sair, eu libero e deixo sair toda essa angústia que me domina nesse momento. Eu libero e deixo sair, eu libero e deixo sair. Então, vai fazer isso de olhos fechados, vai fazer isso respirando fundo, ou vai simplesmente mentalizar, ou vai falar em voz alta onde você estiver. Se você estiver sozinho em casa, você pode falar, porque ninguém vai te chamar de doido. E se te chamar também, tá tudo certo, não tem problema não. Porque os doidos eu acho que estão lidando melhor com isso nesse momento. Exatamente. E é legal, eu estava até aqui pegando, ó, esse aqui também, eu tenho meu papelzinho que eu sentei, né, quando começou essa situação. E aí eu sentei para justamente entender qual é a realidade, porque o pico de ansiedade já tinha aumentado, mas eu falei, peraí, vamos sentar e ver qual é a realidade. Então, qual é a minha situação atual, quais são as novas metas que eu vou precisar atingir, de que forma que eu posso lidar com isso, quais são as opções em que eu posso usar, porque todos os meus planos de contingência tinham caído, eu estava usando o último plano, né? Então, eu precisava de outras possibilidades. E isso me ajudou, realmente, a me deixar um pouco mais estabilizada. Não quer dizer que a ansiedade não aparece. Quando ela aparece, eu vou lá e falo para ela, eu tenho um plano. Né? Então, assim, aí ela não tem como reclamar. Tem um plano aqui. Aí a gente vai e fala, trabalha em cima desse plano. Então, isso, saber que tem plano, que tem possibilidades, que tem caminhos, isso faz com que a gente realmente fique mais estabilizado, um pouco mais
tranquila. Toda vez que ela ativa, vai lá no plano. Por isso que é bom também deixar esses materiais em lugares visíveis, para que você possa massificar isso na sua mente. E da mesma forma que ele massifica as preocupações, você massifica as resoluções, né? As possibilidades. A Adriana sai, exatamente, trabalha, sai aí nessa hora, né? Então, é isso, né? Que eu trouxe aí hoje para poder contribuir. Legal. Então é bom, assim, no tempo bom antes do Instagram, tirar a gente do ar, né? Que a gente fica conversando e sempre vai aparecendo, né? Então é isso, gente. Quero agradecer vocês por participarem. Essa live vai ficar por mais tempo, né? Fica por 24 horas. Quero agradecer a Mônica, mas eu quero também, antes disso, que você fale dos seus projetos, porque a Mônica também não para quieta, não. Então, eu não paro quieta, ela também não. Então, ela falou já de algumas coisas, mas fala de outros projetos aí que podem ajudar vocês também. Isso, estou à disposição para os atendimentos online agora, no caso, né? Porque a gente não está podendo se encontrar. Para poder aí agregar valor, para poder ajudar vocês a passarem por esse momento e tudo, né? Então, assim, eu trabalho com as terapias energéticas e Theta Healing, Reiki, também trabalho com tarô, com leituras intuitivas, enfim, todas as formas que eu tenho aprendido, e eu digo muito que não só eu digo, na verdade, eu não dizia, não. Isso foram pessoas que foram me trazendo isso e eu realmente tomei para mim, que é uma coisa... Adriana, eu acho que a Adriana não tá muito feliz aqui. Eu acho que ela pode, de repente, pegar o caminho dela de luz e buscar algo que ela curta, né? Eu acho. Né, Adriana? Exatamente. Você pode procurar aí uma live bem bacana que se encaixe aí no seu perfil, tá bom? Obrigada, viu, pela sua participação. A gente está aqui à disposição, inclusive, com terapias energéticas para fazer com que seu dia seja mais iluminado, fique bem, não é? Então, Isso. Então as pessoas têm muita essa coisa de dizer que eu tenho um lado da questão da intuição muito forte nas minhas sessões. E é exatamente isso. Acho que é em meu favor e em favor das pessoas que eu atendo, a intuição realmente é algo que pode fazer muito sentido para as pessoas, e eu me coloco aí à disposição. Legal. Então, fica aí a dica. Qual é o Instagram seu? Isso, aqui. Para as pessoas já seguirem? Isso, eu tenho vários, viu, gente? Mas o Instagram que eu mais compartilho sobre terapias e sobre as coisas que eu faço aqui é o Balé Papel Terapias, tá? Então, pode me seguir aqui depois que terminar. E também, enfim, o meu lá, Mônica Maia 05. Legal, então ótimo. Gente, eu também estou com um grupo lidando com a crise no WhatsApp, também no Instagram, no Telegram. Então vão lá na minha bio, entrem, que são conteúdos gratuitos que eu estou disponibilizando para ajudar vocês a lidarem com essa situação de crise, né? E já quero antecipar que amanhã a live vai ser com a mestre em Psicologia do Desenvolvimento, a Fabiana, que vai falar como lidar com os filhos no período de isolamento. Então tá imperdível, ela é uma pessoa expert no assunto e pode realmente ajudar vocês. Só que amanhã a live vai ser às 19 horas, porque foi o que a gente conseguiu para ajustar a agenda dela, né? Então, ok, gente? Beijo, obrigada, Mônica. Até a próxima. E até a próxima.